Salmo 92, versículo 13, de 13 a 15. Amém, irmãos? De 13 a 15, está escrito assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheio de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Tem outra tradução que fala: mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Amém? Obrigado, Senhor, por esse texto. Tua palavra é viva e eficaz. E nós pedimos agora para que o Senhor esteja revelando, trazendo aqui, Senhor, a tua revelação, trazendo aqui o alimento para as nossas almas, trazendo aqui, Senhor, a edificação para a tua igreja. Senhor, fala conosco através desse texto, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O Senhor esteja usando a vida de cada um aqui, que nós possamos nos concentrar. Nós mandamos embora toda a desconcentração, tudo aquilo que traz, Senhor, Deus, o cansaço. Pai, em nome de Jesus, transforma esse ambiente, Pai, num ambiente de tranquilidade, de graça, de amor, Senhor, de fé acima de tudo, que nós possamos entender o propósito dessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, aleluia. Glórias ao Senhor, amém, queridos? Está muito quente, né? Mas se você puder ter uma folha de papel, balança, amém? Vai acertar, colocamos o ventilador lá, não sei, já tem um lá no fundo, né? Devagarzinho, né? Vai ficando tudo certinho, amém? E Deus está no controle de tudo, amém, queridos? Mas quando eu comecei a ler esses salmos, comecei a me preparar para ministrar, eu estava até na praia ainda, né? E o Senhor ministrou muito forte os salmos de número 92, né? E é difícil você ministrar alguma coisa especificamente só em salmos, né? Salmos normalmente é um cântico, né? Salmos foram escritos para serem cânticos, né? Cânticos como expressão de gratidão, né? Quantos salmos você lê que o salmista está expressando o louvor ao Senhor, está expressando toda a gratidão, toda a adoração, expressando a Deus todo o seu sentimento, toda a sua alma, tudo aquilo que está no seu coração, né? Então, normalmente a gente vê salmos muito assim, mas também existem também salmos onde demonstram, muitas vezes, tristeza, lamentações, não é? E na maioria dos salmos, Davi estava à frente, né? A maioria dos salmos, nós tínhamos ali Asaf, tínhamos outros, né, outros salmos, outras pessoas, mas Davi era o homem, vamos dizer assim, que criou, que lançou, né? Então a criação foi uma realização muito importante, nos momentos mais nobres de todos os tempos, né? Já sobreviveu mais de 2000 anos ao reinado de Davi, né? Então os salmos foram feitos para serem cantados, né? E os homens cantavam em todos os momentos. Nós temos um momento de louvor aqui, de cantar. Quantos gostam de cantar? Quantos gostam de cantar? Quantos cantam lá no seu carro dirigindo? Oh, glória a Deus, essa igreja é uma igreja de adoração, de cantores. Quantos cantam quando está lá no chuveiro, com shampoo na cabeça? Oh, gente, que legal, todo mundo canta assim, né? É muito bom cantar, não é? Cantar faz bem, né? E ainda mais quando nós cantamos para o Senhor, quando nós desejamos a presença dEle, né? O que o nosso coração está ali, assim, livre para entoar cânticos, né? E sabe, nós somos livres para entoar cânticos espontâneos, né? Então, sabe, fazer no momento que você está ali adorando, louvando, cantando, entoar cânticos que saiam dos seus lábios, que saiam palavras dos seus lábios espontâneas, que adorem ao nosso Senhor, que louvem ao nosso Senhor. E eu creio que somos uma igreja, somos uma igreja de adoradores, amém? Somos uma igreja que se preocupa em adorar, em cantar ao Senhor, amém? Quando eu era criança, faz pouco tempo, nós éramos 3, né? Eu, meu irmão e minha irmã, o meu irmão tocava e eu e minha irmã cantava. E desde lá de 8, 10, 12 anos, nós íamos na igreja cantar lá na frente. Era uma igreja que dava oportunidade para os irmãos cantarem, sabe? Então o pastor chamava, quero chamar o Jairzinho e a Cris aqui para vir cantar um cântico. E a gente ia desde
pequeno, cantar. Eu ia com a camisa do Corinthians, com o cabelo lambido do lado, e cantava bem, né, bonitinho, né? E eu lembro como se fosse ontem, né? Então, é muito bom cantar, desde criança. Ensine os teus filhos a cantar. Estimule os seus filhos, você pai, com cânticos ao Senhor, né? Tem tantos cantos, tantos DVDs hoje que exaltam o nome do Senhor. Coloque no carro, coloque no DVD, né? Lá em casa, muitas vezes dá uma briga dentro do carro. Um quer uma coisa, outro, hoje é isso, pai. Não, hoje é aquilo. Daí fica aquele negócio, né? Até o pai dá uma travada e é aquilo. Hoje é isso. Então, glória a Deus, é um problema bom, porque os filhos estão disputando para ver o que eles querem ouvir, né? Normalmente Juliano Som, Ana Paula Valadão, né? Esses cantores que eles gostam mais, né? Então, estimule o seu filho, né? Estimule para que ele possa, desde cedo, adorar o nome do Senhor, né? A minha esposa também, a família da minha esposa também, todos músicos, né? Todos desde criança, louvando o Senhor, amém? E se você vê que o teu filho tem, assim, vontade, estimule, coloque numa aula de música. Olha, nós estamos precisando de olha aqui, irmãos, nós estamos com uma bateria paradinha aqui, ó. Alguém se habilita a tocar uma bateria aqui? Está aqui, ó. Coloca o seu filho tocar guitarra, aula de violão, de piano, de bateria, coloque. Eu creio que nós vamos ter muitas bandas aqui, onde vamos ter as escalas aqui, né, de 4, 5, 6, 10 bandas, então vai ser, e vão ter cultos muitos aqui, então vai ter que ter muita banda mesmo, né? Mas nós precisamos desde cedo estimular aqueles que estão perto de nós. Você que é jovem, também se você tem vontade, tem o desejo, louve ao Senhor, adore ao Senhor, com instrumentos, né? A palavra fala. E se a gente for para a Bíblia, Moisés cantava, e ele ensinou o povo a cantar. Se você tiver com a tua Bíblia aí, lá em Êxodo 15 e Deuteronômio 32, lá fala um pouquinho que Moisés ensinou o povo a cantar. O Salmo 104, 33, olha o que diz. Salmo 104, Davi falando, enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Aleluia. Davi falando que enquanto ele vivesse, enquanto ele existisse, o seu louvor continuamente sairia da sua boca, dos seus lábios. E nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de que a nossa vida foi feita para o louvor do Senhor. Então Davi cantava ao Senhor. Esse salmo aqui de 104, versículo 33, ele fala, Davi falava isso. Olha só, mas Jesus não cantava. Jesus cantava sim. Abre comigo lá em Mateus 26, 30, só para matar a curiosidade. Mateus 26, 30. Jesus e os discípulos, deixa eu abrir rapidinho aqui, na ceia, olha só, que diz lá, assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Jesus com os discípulos cantavam ao Senhor, aleluia, aleluia. Ele era o mestre dos mestres, o rei dos judeus, e ele cantava ao Senhor, aleluia. Olha outro caso aqui muito conhecido. Quem que cantou na prisão e houve um terremoto e os alicerces daquela prisão foram para o chão? Quem foi? É isso aí, Atos 16, 25. Houve um terremoto, porque ali havia um coração voltado a louvar ao Senhor. Amém? Quando você louva ao Senhor, algo tem que acontecer. Algo precisa acontecer na tua vida. Algo precisa mudar. O ambiente daquele lugar já não vai ser o mesmo, mas começará a ser um ambiente profético. Porque da tua boca, você que é homem e mulher de Deus, aleluia, da sua boca vão sair cânticos de adoração a Ele, ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Então, queridos, nós temos uma arma poderosa: louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Em Apocalipse 5, 11, 13, já que a gente abriu quase todo, vamos abrir mais um então. Apocalipse 5, olha o que diz. Então reparei, e também ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhares e de milhões e de milhões.
todos louvando ao Senhor. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, queridos, milhões, aqui falam milhões, milhares de pessoas, anjos. Então nós queremos ministrar aos irmãos que nós precisamos cantar, adorar o nome do Senhor. Quando o ministro de louvor estiver aqui à frente ministrando, você aproveita esse momento, levante as suas mãos, adore, entre numa nova dimensão na presença dEle. Nós precisamos, desde criança, como igreja, precisamos desde já aprender a realmente estar conectados diretamente com Ele, com o Senhor nesse tempo de louvor. Amém? E eu estudava essa palavra de Salmos, e o tema dela essa noite: plantados na casa do Senhor. Agora, o que tem a ver louvor com estar plantado na casa do Senhor? Como preciso ser ou estar plantado na casa do Senhor? Eu te pergunto, como nós precisamos ser? Como você precisa estar, ser um adorador do Senhor? Agora, o Salmo de 92, ele começa dizendo: bom é render graças ao Senhor. Mas quando é que nós rendemos graças ao Senhor, queridos? Quando é? Quando é, queridos? No silêncio a gente rende graças ao Senhor? Não, né, Eric? Quando é que nós rendemos graças ao Senhor? Nos momentos de alegria? É ou não é? Você está lá feliz da vida, né? Você está rendendo graças ao Senhor. Nos momentos de conquista, de felicidade, não é verdade? Você está rendendo graças ao Senhor. Mas quando se trata do problema, de uma dificuldade, e aí? Precisamos também render graças ao Senhor. A palavra do Senhor fala: em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Tinha uma música assim, né? Todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo, em todo momento, há crentes, há pessoas que rendem graças ao Senhor quando está tudo bem, quando a coisa está indo bem, mas quando os desafios, as dificuldades, as situações adversas se levantam, ele já tem um pouquinho mais de dificuldade de levantar a mão, porque está difícil. O render graças ao Senhor não está tão interessante, não está tão bom. Mas o Senhor quer nos ensinar que o louvor precisa estar nos nossos lábios continuamente. Independente da circunstância ou da situação, esse louvor precisa estar no meu coração, precisa estar nos meus lábios, precisa estar na minha mente. Em todo tempo eu preciso estar conectado com Ele, minuto após minuto. Não é só nos momentos lá da minha casa, do meu gilgal, da minha devocional, no meu culto de domingo, não, mas em todo momento, em todo tempo, precisamos render graças ao Senhor. E esse render graças ao Senhor, queridos, ele tem o significado de confessar, lançar a minha vida numa totalidade, numa plenitude para com Ele, ter um coração agradecido a Ele. É onde nós muitas vezes escutamos pessoas que não são gratas ao Senhor, e muitas vezes não entende nem que é para o Senhor, mas no dia a dia da vida a gente vê que há uma insatisfação. São pessoas que não agradecem ao Senhor, que não agradecem por aquilo que têm, por aquilo que ganham. Então, primeiro ponto que eu quero colocar nessa noite: plantados na casa do Senhor, eu preciso ter um coração agradecido a Ele. Precisa haver em nós um coração agradecido. Precisamos ser generosos. Precisamos ter um coração que agradece,
um coração que honra o Senhor, que venera, que respeita o nome do Senhor. E lá em Salmos 16, 2, diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Nada nessa terra vai entrar no lugar do meu Senhor. Nada, nem uma casa bonita, nem um trabalho com bom salário, nem a minha esposa, nem uma família linda vai tirar o nome do meu Senhor, o lugar do meu Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter um coração agradecido ao Senhor. Precisamos ter, porque, queridos, lá em Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele continua dizendo o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Todos nós, eu e você, estávamos perdidos, não tínhamos mais salvação, não tínhamos mais condições nenhuma de ter vida plena, vida em plenitude, vida em graça, vida em sabedoria em Deus, se não fosse Jesus nos justificando a Deus na cruz do Calvário. Então o sacrifício que foi feito não pode ser em vão. O coração precisa ter um eterno agradecimento. As pessoas normalmente não têm um coração grato. Muitas vezes aquelas pessoas que sempre falam mal, murmuram. Muitas vezes são as pessoas que reclamam de tudo, né? E a murmuração, eu já ministrei uma vez aqui, a murmuração ela tem a raiz, sabe de onde? Da ingratidão. Quando nós normalmente murmuramos muito, falamos muito mal, é porque existe uma ingratidão no meu coração. E o Senhor quer nos libertar disso. O Senhor quer trazer o antídoto na tua vida, na minha vida, em ter um coração agradecido. Então, começa a imaginar o seguinte, começa a entender o seguinte: quando vir um pensamento, porque antes de você falar, vem um pensamento e você fala, não é? Então, quando vir um pensamento de reclamar de alguma coisa, não reclame, pense, conte até 10 e não fale nada, não deixe que saia da sua boca algo que seja uma semente de ingratidão, não deixe. Pastor Cláudio Duarte, uma benção esse homem, né, irmãos? Quem sabe a gente traz um dia ele aqui, eu creio. Ele conta uma história, que havia um homem, que esse homem estava numa pedreira. Quantos conhecem essa história? Amém. Então me ajudem, tá? Porque eu sou ruim de contar a história, mas me ajudem, pode contar. Ele estava numa pedreira, e esse homem estava, como é que é o nome daquela negócio de quebrar pedra? Picareta, né? Estava uma picareta lá, quebrando pedra, e esse homem, vida difícil, meu Deus do céu, bem que eu podia ter uma outra vida, né? Poderia estar em outro lugar, poderia estar numa praia, e de repente passa um elefante, um homem em cima de um elefante, e ele pensou, meu Deus, bem que eu poderia ser esse homem está em cima do elefante, altão, bonitão, né? É isso, né, Isaac? Mais ou menos por aí, né? E daí, Deus, por favor, deixa eu entrar no lugar desse homem, deixa eu ser esse homem. Ah, você quer? Eu quero. E Deus pegou e colocou ele em cima do elefante. Só que ele não sabia que aquele homem que estava em cima do elefante, ele passava 9 horas por dia, num sol tenebroso. E aí o que aconteceu? Esse homem, porque ele tinha que, a tarefa dele era, ele trabalhava numa empresa, vou inventar aqui alguma coisa, né? E ele tinha que rodar 9 horas com o elefante, em um determinado lugar. E esse homem começou, não, meu Deus, mas está muito difícil essa vida. Esse sol está forte demais. Nossa, puxa vida, bem que eu podia ser o sol. Ele olhou para o sol, aquele sol pegando ele. O sol ilumina todo mundo. O sol aquece. O sol ilumina os outros planetas, a terra. Senhor, deixa eu ser o sol. Ah, você quer ser o sol? Ah, então tá. Então você vai ser o sol. E aí, Deus levou aquele homem a ser o sol. E aquele homem foi o sol. E aquele homem
agora eu sou o sol, agora eu estou no lugar que eu quero, que eu gostaria de estar, agora eu estou brilhando, eu brilho todos os planetas, aqueço a terra. Mas de repente, começou a chegar umas nuvens, e essas nuvens começaram a interromper o processo do sol iluminar e aquecer a terra. E ele começou a falar, meu Deus, mas sol, eu já estou ficando inútil aqui, essas nuvens estão me atrapalhando. Pensando bem, eu acho que é melhor ser nuvem. Eu acho que eu quero ser nuvem, meu Deus. Não é possível, o sol estava tão bom, mas essas nuvens já vieram para me atrapalhar. Deixa eu ser nuvem, acho que nuvem vai ser melhor. Ah, é? Você quer ser nuvem? Então tá, então você vai ser nuvem. E o homem ficou sendo uma nuvem. E aí ele viu as nuvens, né? Fazendo sombra para a terra, mandando chuvas para a terra, oh que maravilha. Mas de repente ele começou a ver um vento que soprava naquelas nuvens. E aquelas nuvens não paravam de mexer para lá e mexer para cá. E ele começou a pensar, meu Deus, é muito bom ser nuvem, né? Estou mandando chuva para lá, estou segurando um pouco os raios solares, mas esses ventos aqui não tem condições. Meu Deus, que vento é muito melhor. Vento pode causar uma tempestade, vento pode, sabe, trazer uma ventilação diferente para a terra. Você está inventando aqui, né, irmão? Ah, é? Você quer ser vento? Então tá, então você vai ser vento. Ah, que maravilha. O vento sopra onde quer. O vento faz barulho. O vento traz um ambiente gostoso. E aí, ele começou a achar que o vento já não dava tanto certo assim, porque ele começou a arrancar telhado das casas, começou a trazer furacão, começou a trazer miséria. E um dia ele estava na pedreira, e ele tentou ventar, ele como vento tentou ventar aquela pedreira, para derrubar aquela pedreira, e ele não conseguia, porque a pedreira era muito forte, era muito estável, era sustentável, era duro. Eu falei, meu Deus, mas o vento não é tão bom assim, eu acho que é melhor mesmo ser pedra, porque a pedra é dura, é sustentável, ninguém derruba ela, é isso que eu quero ser. Agora eu acertei, agora eu não mudo mais. Ah é? Então tá, então fica em pedra então. Que cara, mas quer ser tudo. E aí ele transformou numa pedra. E aí, o que aconteceu? Aquele homem, havia um homem lá no fundo da pedreira, que estava com a picareta, batendo na pedra, e ele falou, meu Deus, eles estão me acertando, a picareta está me matando, estão me acertando, eu não quero mais ser. Faz eu ser esse homem, meu Deus, faz eu ser esse homem. Ah é? Você quer ser um homem? Mas você não sabia que você era um homem lá atrás? Você era esse homem que estava aqui na pedreira. Você estava aqui e não valorizou o lugar que eu te coloquei. Então você quer ser esse homem? Eu quero. Ele voltou a ser o homem. O moral da história, o homem era feliz e não sabia. Amém? Então quando nós descobrimos quem somos, nunca mais haverá insatisfação no nosso coração. Esse homem, ele tentou mudar de um lugar para o outro, e repare que ele era um homem da pedreira e voltou a ser o homem da pedreira, porque ele não tinha entendido o seu lugar. E muitas vezes em nós estamos dessa forma, não entendemos o lugar que o Senhor nos colocou, não entendemos o lugar que Deus tem colocado você, eu, como igreja, no trabalho, como família, e aí começa a haver uma insatisfação no nosso coração. E esse primeiro ponto aqui é em você e eu ter um coração agradecido a Ele, independente de qualquer coisa. Então nós precisamos entender, queridos, que não é ou você ser isso ou aquilo que vai te deixar, ou estar lá ou cá, ou ter A ou B, que vai te fazer você um homem ou uma mulher feliz, satisfeita. Mas é você entender que você está aqui para o louvor do Senhor, para o louvor da glória de Deus. Quando nós começamos a entender que nós somos criados pelo Senhor, para unicamente louvar o seu nome, todas as demais coisas
já ficam de lado e você quer viver somente para o Senhor. E essas coisas que você deixa de lado, elas começam a acontecer na tua vida. Porque em primeiro lugar, o teu coração já não quer coisas, mas quer a presença de Deus. E aí se completa o ciclo na tua vida. A palavra do Senhor em Tessalonicenses fala: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Se desejarmos, queridos, estar plantado na casa do Senhor, precisamos sim desejar louvar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida ter um coração aberto, agradecido por aquilo que Ele vai fazer, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Agora, queridos, nós precisamos desejar isso. Não pode ser empurrado goela abaixo. Eu não posso ligar para você todo domingo de manhã: irmão, não esquece, hoje tem culto, viu? Não, isso tem que partir de nós. Isso tem que ser uma iniciativa minha e sua. Isso tem que ser um desejo ardente do nosso coração, de estar na casa, de estar adorando, de estar perto do irmão. Como é bom estar perto dos irmãos. Nós estamos lá na praia faz 3 semanas, eu acho já, e a gente tem recebido os irmãos lá. Muita gente está indo lá. Agora eu não vou mais lá, agora eu vou ficar aqui. Agora a gente vai dar um tempo lá. Mas foi muito bom, porque a gente conversa, a gente joga vôlei, não é, Isaac? Perderam para a gente, né, Isaac? Então é gostoso tomar um cafezinho, né, Vonei? É gostoso estar perto, estar junto. Mas eu quero dizer para você que primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus. E nós pregamos aqui, ministramos aqui, que nós precisamos viver com intensidade a presença de Deus, também em comunhão, em unidade. Amém, irmãos? Então precisa haver um desejo ardente do nosso coração, o ansiar de estar na casa de Deus. E esse ansiar vai começar na minha vida, na intimidade que eu vou ter com Ele, de estar na casa dEle. Amém? O pastor Luiz Hermínio fala uma frase, ele fala assim: não pense que estar plantado no Senhor é fazer as coisas para Deus, mas é deixar Deus fazer em você a sua habitação. Entende isso? É ao contrário. Não é você estar plantado em Deus e você fazer as coisas para Deus, mas é você sim estar plantado nele e Ele realizar as coisas em você, usando você, Ele fazendo de você a habitação dEle. O reino está em você, está em mim. Coloque a mão no seu coração e diga: o reino está em mim, a presença de Deus está em mim. Olha para o seu irmão: a presença de Deus está em você. Aleluia. Precisamos estar plantados na casa do Senhor todos os dias. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5 diz: Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou a noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Aleluia. Por que será que eu li isso, né? Porque, olha só comigo ali, o versículo 2 do capítulo 92. Proclamar desde o amanhecer o teu amor leal, e durante a noite a tua fidelidade. Aleluia. O Senhor fez o dia e a noite no primeiro dia. Nós precisamos no primeiro dia, em todos os dias, ao amanhecer, proclamar o seu amor leal. Em outra versão fala de misericórdia. Precisamos ter misericórdia. Acordar de manhã e ter misericórdia, porque Ele tem a misericórdia para com você e comigo, e nós precisamos ter a misericórdia. Em outra tradução fala, aqui na minha fala fidelidade. Precisamos anunciar misericórdia e fidelidade. A misericórdia é de dia que precisamos. A palavra do Senhor fala que as suas misericórdias duram para sempre. O nosso coração precisa ser um coração misericordioso. O nosso coração precisa ser um coração, sabe, queridos, em fidelidade na presença de Deus em todo o tempo. Se você estudar o Salmo 92 e for lá para a história, o Salmo 92 era um hino sabático, né? Para ser entoado todos os sábados.
E na liturgia, após exílica, ele começou a ser entoado então na hora do sacrifício matutino do sábado. O Salmo 92 foi exatamente para isso, para ser lido no sábado. E se você for estudar a história, cada dia da semana tinha um salmo. Eu não marquei aqui, mas tem um salmo, tinha um salmo para cada dia. Essa ideia de 5 dias trabalhado nasceu na Babilônia, né? E cujo sentido não era nada aquilo que Deus tinha nos ensinado, né? E nada se parecia com o descanso bíblico, mas apenas com um tempo destinado a outras atividades. E nesse tempo havia, um pouco para frente, havia um grande conflito entre Jesus e os fariseus. Havia um conflito muito grande. Quer ver comigo? Abre comigo no livro de Mateus. Se você ver lá no Êxodo, o povo não trabalhava no 7º dia. Chegava no 6º dia, a porção de maná que vinha do céu era uma porção dobrada, para eles não trabalharem no 7º dia. Então chegavam porções duplas. Mas os fariseus, eles inverteram, eles acrescentaram leis e uma série de regras que saíam do propósito, saíam das leis de Moisés. Amém? Que não eram prescritas por Moisés. Então, o maior desejo do escriba, dos fariseus, era o quê? Era provar que Jesus era o inimigo da lei, que Jesus veio para matar a lei de Moisés. Os fariseus, eles tinham prazer de tomar a postura e falar: você veio para pisar na lei, né? E Jesus então faz menção, né? Nesse texto aqui, abre comigo lá em Mateus capítulo 12, versículo 1, vamos ler rapidinho aqui, diz assim: naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal, em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome, e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus respondeu: não lesses o que Davi fez, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhe permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lesses na lei, que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e contudo são desculpados? Versículo 6, pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubeis o que significam essas palavras, olha só, a primeira palavra que Jesus falou: misericórdia quero, e não holocausto. Não teríeis condenado o que não tem culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então Jesus, havia uma briga clara entre os fariseus, os escribas, com Jesus. Eles queriam mostrar a todos que Jesus veio para matar a lei. E Jesus aqui fala o seguinte, que ele não queria holocaustos, ele não queria culpa, mas ele queria misericórdia. E Jesus quer ensinar a ética, dizer que a ética é muito mais importante em nossa vida que o ritual, que o espírito da lei era maior que as letras e os mandamentos. Entende, queridos? Ele fugiu daquilo que Moisés tinha ensinado. O espírito que havia no homem era muito maior em proibir, em cortar. O espírito que havia naqueles homens eram legalistas. Aqueles homens queriam realmente perseguir a Jesus. Olha o que diz lá em João, capítulo 5. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando por essa razão. Os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Quero dizer aos irmãos que os plantados na casa do Senhor
Eles precisam perder a legalidade, o legalismo. Nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, para que possamos estar centrados no Senhor. Precisamos perder tudo aquilo do passado, muitas vezes a religião que nos leva, que nos carrega. E eu te pergunto nessa noite, quem tem regido, quem tem levantado, quem tem feito você estar aqui, quem tem feito você orar pela sua família? O amor ao Senhor, ou a religião, ou a preocupação, ou a nossa vida tem a ação da misericórdia? Porque muitas vezes é uma linha muito fina, e o Senhor, logo no começo, nós tivemos lá em casa, e eu já contei para os irmãos, mas eu quero contar de novo. Nós tivemos um sonho, e eu creio que eu acordei aquele dia chorando, falei, Deus, e eu sonhava, e eu estava numa igreja, e eu olhava lá fora, existia um demônio fora da igreja, que procurava achar algum lugar, algum espaço para entrar na igreja, e eu perguntava, Senhor, mas que demônio que é esse? Esse é o demônio da religiosidade. Eu procuro achar uma brecha para adentrar, porque é uma linha fina, é muito sutil, ninguém vai perceber que ele é religioso, pois ele levanta as suas mãos, ele prega, ele ora, ele tem palavras bonitas, ele vai à minha igreja. Então é uma arma poderosa que o diabo tem. E eu conversando com alguns irmãos, não lembro quem foi, com a Aline estava comigo, mas eu lembro de um DVD que a Lagoinha gravou, Diante do Trono gravou, e eles cantavam uma música que falava de vaso, e foi encenado um teatro ali, e eram para quebrar os vasos, o vaso da doença, o vaso da droga, o vaso da falta de unidade, e todos os vasos se quebravam no palco, e quando aquele irmão orava sobre o vaso da religiosidade, o vaso não quebrou, ele rolou para o lado, e não sei se quebrou depois, mas ele não quebrou, né? Ele rolou do lado e não quebrou. Então, falou comigo isso, porque é muito forte. Se nós não prestarmos atenção, nós somos e viramos rapidinho religioso, rapidinho. É uma linha muito fina, em saber fazer as coisas de Deus, em saber orar, ter palavras bonitas. Nós precisamos agir com a misericórdia sempre, precisamos agir com as lágrimas sempre. Antes mesmo de amar, é preciso chegar à misericórdia em nosso coração. Então, queridos, os fariseus, os escribas, os religiosos, eles conspiram contra a santidade, conspiram contra Jesus. Em Mateus 12:9, fala assim, saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, outra história, um pouquinho para frente, procurando um motivo para acusar Jesus, e eles perguntaram, é permitido curar no sábado? Então os fariseus saíram e começaram a conspirar, sobre como poderiam matar Jesus, e é exatamente isso que nós fazemos, porque se não é daquele jeito que nós já sabemos, nós estamos matando aquilo que está dentro de nós, que é a presença de Deus. Os legalistas, os religiosos matam a presença de Deus em nossas vidas, usam quem são e usam o lugar que o próprio Jesus o permitiu estar, para massagear o nosso ego. Ah, mas quem que mata? Nós, eu e você. Nós matamos a presença de Deus aqui. Nós entristecemos a presença de Deus aqui. Nós perdemos o relacionamento e usamos muitas vezes a autoridade para ter o controle das pessoas, porque nós já perdemos a misericórdia, porque nós já perdemos o amor. Então eu preciso estar com a pessoa, então de alguma forma eu preciso segurá-la, e eu vou usar a minha autoridade como pastor, como líder. Então eu vou usar a forma que me condiz. Sabe, queridos, o legalista, o religioso, ele nunca aceita, ele nunca perde, e quando ele é contrariado, então, nossa, ele se torna uma pessoa vingativa.
ele não pode ser contrariado. Jesus estava naquela época contrariando, mas contrariando os espíritos religiosos, estava contrariando tudo aquilo que ia contra ele, e ele ia contra a religiosidade. E eu via ontem, que Jesus, ninguém matou Jesus, não foram os fariseus, não foram os judeus, mas Jesus se entregou, é diferente. Ninguém tinha poder para matar o nosso Jesus, mas Ele se entregou por mim e por você. Ninguém tem poder para detonar você, matar você, mas quando você se entrega a Ele, totalmente rendido a Ele, Ele te faz, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te leva ao lugar que você precisa estar, Ele abre portas muitas vezes impedidas, Ele te coloca à frente. Mas nós precisamos nos entregar como Ele fez. Não mataram Jesus? Não, Ele se entregou. Cuidado quando você for contrariado. Sonde o que está por trás dessa oposição, porque muitas vezes pode ser essa linha da religiosidade, essa linha sutil que quer ferir o princípio. Aleluia. Plantados no Senhor. Olha o que diz o versículo ali. Versículo número 10. Tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Faz uma cara de boi bem selvagem. Faz aí. Precisamos nos tornar num boi selvagem. Outras traduções falam que é um chifre de búfalo. Queridos, boi selvagem é aquele boi que ainda não foi domado. Boi selvagem é aquele boi que não foi domesticado. E eu quero dizer para você, trazer no âmbito espiritual, é aquela pessoa que não foi domesticada pelas coisas do mundo. É aquela pessoa que não foi treinada com as coisas lá de fora, que não foi treinada com o espírito de religiosidade. Somente a natureza de Deus vai dominar esse boi selvagem. Somente o Senhor vai ter o domínio sobre a criação dele, porque foi o Senhor que o criou. Ele é grosseiro muitas vezes, e ele é mesmo. Eu sou vendedor de remédio veterinário, meu pai e o Cláudio estamos aqui, né? E nós mexemos com boi. E muitas vezes você pega aquele boi domesticado, aquele boi normalmente PO, o boi de baia, o boi que come ração, o boi que se passa a mãozinha no chifre dele. Lindo boizinho, mas o final dele é igual, frigorífico. Aí você pega o boi, aquele Nelore bravo, aquele que não é domesticado, aquele que dá pata, grosseiro. Nós precisamos ser grosseiro para as coisas deste mundo. Precisamos ser grosseiro para aquilo que não edifica. Precisamos olhar muitas vezes para o programa de televisão e ser grosseiro com ele. E dizer: você não entra na minha casa. Você não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família. Precisamos ser um boi, sim, grosseiro. Mas um homem virgem, um homem que tem experiência com ele em todo momento. Então nós precisamos cuidar, porque a religiosidade é sutil e ela vai entrando devagar. Aleluia, o Senhor quer te fazer rei, sacerdote. O Senhor quer aumentar a tua força, e aqui fala o seguinte, o versículo 10 fala: tu reerguesse como chifre de boi, ou como um boi selvagem, a minha fronte, derramaste sobre mim o óleo balsâmico e revigorante. Aleluia. Precisamos ser esse boi grosseiro, esse boi virgem, esse boi que não conhece as coisas do mundo. Sabe para quê? Para que o óleo de Deus, a unção, a presença, a alegria do Espírito seja derramado na sua fonte, como diz aqui os Salmos. Aleluia.
quando somos plantados na casa do Senhor em todo o tempo, vamos receber o óleo diário, aquele que nos revigora no tempo triste, alegre, aquele que nos traz alegria, aquele que transforma o nosso choro em alegria. Vamos receber o óleo enquanto estamos dormindo. Enquanto você está dormindo, o Senhor trabalha por você, mas você precisa ser esse touro selvagem, virgem das coisas deste mundo. Salmo 92:11. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Sabe por quê? Porque o óleo da alegria, o óleo que revigora, o óleo que te traz descanso, vai descer sobre a tua cabeça, vai descer sobre você. Você não vai sentir mais peso, porque esse óleo vai ser derramado sobre você. Você vai começar a contemplar, mesmo que você não veja com os olhos naturais, mas você vai começar a contemplar com os olhos espirituais, tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele sonha por você, na tua vida. Então não se desespere, não olhe para trás, nem olhe para os lados, mas olhe para o foco, olhe para frente, que é o Senhor. Ele te conduz. Mas nós precisamos sim ter a nossa vida nele, em todo o tempo. Sabe, queridos, quando nós temos esse óleo balsâmico que revigora, você não precisa fazer força, você não precisa exercer nada, gastar as suas energias, porque a palavra não é sacrificar, é agir com misericórdia. Entenda isso. Não é sacrifícios, mas é misericórdia, é um coração de fidelidade, é um coração de misericórdia, e não só para Deus, mas para o seu irmão. É você ter misericórdia do seu irmão. Quando você entender isso, quando nós começarmos a entender, a crescer, o versículo 12 começa a acontecer: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Os justos florescerão, enflorar, vão produzir flores. Você vai ser visto de uma maneira sobrenatural, como um jardim regado, como uma primavera que nunca se acaba, como uma primavera que nunca chega ao inverno. Você vai ser visto como esplêndido. Os justos florescerão como a palmeira. A palmeira, sabe o que é a palmeira? É uma árvore grande, é uma árvore que estima grande valor. Os árabes dizem que a palmeira teria utilidade todos os dias do ano para ela, de tanto que ela é importante. Se você estudar um pouquinho em Deuteronômio, ali fala das barracas, nas festas dos tabernáculos, usavam palmeira. Se você olhar lá no livro de João 12, quando Jesus entra em Jerusalém, o povo foi ao encontro de Jesus com palmas. Essa árvore era do tipo de graça e de beleza. Aleluia. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. O que é cedro do Líbano? Cedro é outra árvore, alta, cantante. Há 4 cedros: alta, cantante, de fogo e pequena. O cedro era uma árvore, a cedra alto, era uma árvore de madeira de lei comum, alta, frondosa, resistente, de grande longevidade, ao ponto que se ela dobrasse com as tempestades e vento, ela se dobraria, e na medida que o vento voltasse, ela voltaria, sem se quebrar nada. É aquela árvore que não se quebra, ela acompanha as dificuldades, ela volta para o seu lugar como se nada tivesse acontecido. Talvez dê um vento muito forte, o vento estica ela, quando terminar o vento ela volta de novo. Deus quer te fazer cedro do Líbano. Deus quer te fazer um homem, uma mulher, que quando a tempestade chegar, você pode envergar, entortar, quando ela passar você volta ao normal, porque você é um cedro do Senhor, porque você é um cedro alto no Senhor. O cedro cantante é apreciado por pastores, porque é o cedro que quando o vento batia, você ouvia a sinfonia das folhas.
quando o vento se levantar na sua vida, você, como cedro do Líbano, precisa ouvir as folhas que há em você cantarem ao Senhor, adorar ao Senhor, independente da circunstância, da luta. Você vai levantar a sua boca, os seus lábios, o seu rosto e vai adorar a Ele, somente a Ele, porque você é o cedro cantante. Existe o cedro do fogo, e isso me chama muita atenção, porque é uma árvore inflamável, muito usada no frio, e muitas vezes espiritualmente estamos frios, e nós precisamos do cedro do fogo, aquele que nos aquece, aquele que é o Espírito Santo, aquele que habita em nós, e se você riscar um fósforo, você orar um pouquinho, acende o fogo de Deus na tua vida. Nós precisamos ser o cedro do fogo, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, florescer nos átrios do nosso Deus. Aleluia, só assim então, queridos, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice, cheio de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Esses dias eu vi, mas a gente já está mais para frente, mais velhinho, não vai ser do mesmo jeito. Você na velhice, cheio de seiva. Tem outra tradução, eu gostaria tanto, alguém tem outra tradução, irmãos, por favor? Permanecerão, você mesmo na velhice, você vai permanecer verde, pasto verde, alimento fresco, você vai ser fresco, você vai ter o vigor de um jovem, como qualquer jovem, você vai ter. Sabe para quê? Para proclamar que o Senhor é justo. Sabe por quê? Porque Ele é a tua rocha e nele não há injustiça. Aleluia, fecha os seus olhos, fica em pé um pouquinho, vamos fechar os nossos olhos. O Senhor quer nos resgatar essa noite, o Senhor quer nos plantar novamente. Vamos cantar uma música? Vamos, queridos, feche os seus olhos, nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós não podemos mais ficar empurrando com barriga, não, nós precisamos tomar uma posição, uma postura de adorador, de homem de Deus e mulher de Deus. Postura, é aquilo que a Adriana ministrou, quando ela viu que o seu marido era usado, e ela ficou para trás, ela tomou a postura, ela não pediu para o marido dela parar um pouco para acompanhar ela, não, ela se posicionou. Nós precisamos sim nos posicionar, nós precisamos ser ativos. Oh meu Deus, depende somente de mim e você, depende de nós, não depende mais do Senhor, porque Ele já fez, o Beto pregou aqui, o Senhor já fez por mim e por você. Precisamos ser cedros do Líbano, palmeira, oh meu Deus, fecha os seus olhos nessa noite, aleluia, oh meu Deus, é Tua glória neste lugar que nós precisamos, de mais nada, oh, é de um quebrantamento, é de um coração quebrantado, de um arrependimento genuíno, oh, eu quero estar plantado na Tua casa, Senhor. Eu quero estar plantado em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Oh, meu Deus. De descanso em Ti. Oh, somente esse lugar. Oh, meu Deus. De eu começo a entender esse lugar. Me revigora. Esse lugar é a Tua presença, meu Rei. Onde a verdade reina. Esse lugar é nosso, Senhor. As coisas não têm acontecido talvez ainda, querido, porque você não se posicionou nele. Você precisa achar esse lugar nele. Onde as pessoas não me influenciam. Meu Deus. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
isso nessa noite. Esse lugar